Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim hoje responder algumas perguntinhas sobre trabalho aqui na Irlanda. Recentemente eu mudei de emprego, 2 semanas atrás, e daí eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram. Se alguém tivesse dúvidas sobre trabalho aqui na Irlanda, não só especificamente na minha área que é Customer Service, mas perguntas em geral. E aí eu recebi várias perguntinhas e eu vou ler e responder agora para quem tem dúvidas, porque eu sei que trabalho é uma parte muito importante quando você vai fazer um intercâmbio, principalmente de longa duração aqui, igual aqui na Irlanda, que é de 8 meses, ou tem gente que fica mais. Eu vim em 2014 fazer intercâmbio e tô aqui até hoje, então trabalho realmente é uma área que preocupa muita gente, né? Porque você tem que trabalhar para se sustentar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar aluguel, o custo aqui na Europa é muito alto, né? Dependendo do país, então eu sei que isso gera muita dúvida em quem tá para vir pra cá. Então vamos lá, vou responder a primeira. Chegando com inglês avançado, dá para arrumar trabalho de quê? Chegando com inglês avançado, você vai ter uma grande vantagem. E aí os trabalhos que você vai arrumar vai depender de alguns motivos. Vai depender de você, do tanto que você vai correr atrás, das pessoas que você vai conhecer. Vai depender do seu tipo de visto, porque apesar de você ter um inglês avançado, se você tiver visto de estudante, isso vai te restringir um pouquinho, porque muitos trabalhos são full time, né, que é o tempo integral, e se você estiver na escola estudando inglês, você não vai poder trabalhar integral. Então vai depender do tipo de visto. Se você tem cidadania europeia, fica mais fácil, porque você pode trabalhar o tempo inteiro, não precisa estudar. Mas as possibilidades são enormes, depende também da sua experiência, depende do tipo de trabalho que você está procurando, mas o inglês é muito importante. Quanto melhor o seu inglês, mais vantagens você vai ter, mais facilidade você vai ter. E aí vai de você também, né, de correr atrás e tudo. Então é isso. Se você tem um inglês básico, se você não fala inglês, você vai vir pra cá, tipo, daqui 1 ano, daqui 2 anos, estuda. Estuda inglês, dá pra estudar de graça no YouTube, na internet, por aí. Estuda bastante pra tentar melhorar bastante, porque aí você já chega num estágio um pouquinho melhor. Porque se você chegar sem falar inglês ou num nível muito básico, você vai demorar um pouquinho pra aprender. Então, quanto melhor for seu inglês, é melhor. Segunda pergunta, é 2 em 1, mas eu vou fazer uma de cada vez. Quando chegou, qual foi o seu primeiro emprego? Eu cheguei em 2014 e a minha primeira tentativa de arranjar emprego, eu fui seguindo aquele mesmo caminho que a maioria das meninas seguem quando chega aqui. Au pair, que é de babá, cuidar de criança, e cleaner, né, de fazer limpeza. Um dia eu vou fazer um vídeo só pra contar isso, que foi um desastre, eu tentando ser cleaner. Tentei um dia e depois nunca mais. De babá também não deu certo, porque eu não tenho jeito com criança. Você tem que gostar muito de criança, eu só fiz uma entrevista, não consegui, não passei, então... No primeiro mês que eu tava aqui, nas primeiras semanas eu fui correr atrás de documentação, achar apartamento, tudo. Então durante um mês eu não tava procurando emprego. Mas aí no segundo mês eu já falei, vou começar a procurar emprego. Aí fui procurar emprego de qualquer coisa. Sério mesmo, de qualquer coisa. Apliquei pra várias coisas. Uma vez uma pessoa me ligou, uma pessoa irlandesa me ligou no telefone pra falar de alguma vaga, de alguma coisa, e eu não entendi nada do que a pessoa falou. Outra história também que eu posso contar depois. E aí a pessoa desligou o telefone e eu fiquei sem entender nada. Porque, tipo, você acha que sabe inglês, chega aqui, você toma um choque um pouquinho, né? E o meu inglês era bom, mas mesmo assim eu ainda sofri um pouquinho no começo. Mas então, passado acho que 3 meses que eu tava aqui, eu ainda não tava trabalhando, eu consegui um estágio. Eu vi uma vaga de estágio e era não remunerado para 3 meses numa empresa de acomodação. Eles alugavam quartos e eles também tinham curso de inglês. Era tipo uma agência de intercâmbio que alugava os quartos e o curso de inglês para quem viesse de fora. Aceitei esse estágio não remunerado. Eu acho que era 3 vezes por semana de tarde. Então eu estudava de manhã e 3 vezes por semana eu ia lá fazer esse estágio. Então por 3 meses eu fiquei lá sem receber, mas aprendi bastante coisa. Não tinha nenhum brasileiro lá, então era todo mundo... Tinha italiano, espanhol, um irlandês, então era bem misturado. Foi bem legal pra melhorar o meu inglês, pra aprender como que era trabalhar numa empresa aqui. Então já comecei trabalhando no escritório. Mas o meu trabalho era... Primeiro era só tradução, eu tinha que traduzir, eu traduzia o site deles todinho pra português, que eles não tinham.
alguns artigos, algumas coisas assim. Isso no começo, mas aí depois eles foram me colocando para aprender as tarefas da agência, que era ir nas casas, quando chegava um hóspede, eu ia na casa, tinha que receber a pessoa, mostrar a casa, entregar a chave, assinar um contrato, receber pagamento, essas coisas. Daí eu fui começando a fazer isso. Então eu fiquei 3 meses nessa agência, depois eles me contrataram, eles me ofereceram se eu queria ficar. Falei que sim, o que foi ótimo, porque depois de... era quase 6 meses que eu tava aqui já, o meu dinheiro tava acabando, eu não ia ter dinheiro pro próximo mês, mas aí eu consegui esse emprego. E aí eu fiquei nessa agência durante 4 anos. Eu comecei como estágio lá, e aí depois eles começaram a me pagar como funcionária normal pra fazer todas as coisas lá da agência, com os clientes e tudo. E depois eu fui gerente. No final, no último ano, eu fui gerente da filial de Dublin aqui, porque eles tinham outros escritórios também. Então foi muito bom, tipo, foi minha primeira experiência aqui, foi um estágio. Depois já fui contratada pela mesma agência e fiquei lá durante 4 anos e cresci bastante, então foi muito legal. A segunda da mesma pessoa, gosta da área que trabalha? Eu gosto. A área que eu trabalho é Customer Service, que é atendimento ao cliente online. Não tem telefone, graças a Deus. Então não é tipo call center, é só online mesmo, por e-mail e por chat, né? E é uma empresa de poker e jogos online. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu entrei nessa área em maio de 2019, numa outra empresa. Foi que eu saí esses dias, aí eu mudei pra outra. E eu gosto sim, porque basicamente você tá lá pra assistir as pessoas, pra você ajudar. A pessoa vem com problema, tipo igual quando você tem um problema com a sua internet, com o Netflix, com, sei lá, qualquer coisa, você liga pra reclamar. E aí eu tô lá pra responder, pra te ajudar quando você tem qualquer problema com a sua conta, com qualquer coisa. E aí é isso, eu gosto dessa área, eu gosto do trabalho. E não vou entrar em detalhes aqui, depois eu conto numa outra hora, mas eu só não estava feliz com o trabalho naquela empresa específica que eu tava. Daí eu mudei pra outra, é a mesma área e tá muito melhor, tô bem mais feliz. A outra pergunta, como tu conseguiu esse emprego? Indicação? Foi difícil arrumar emprego? Esse que eu estou agora, que eu comecei faz 2 semanas, e foi por indicação, porque foi uma colega minha da outra empresa que mudou para essa empresa nova. Ela mudou uns 2, 3 meses atrás. E aí ela falou, olha, tá abrindo mais vaga aqui, porque a empresa tá crescendo, é uma empresa menor, e aí tá expandindo o time, e aí eles precisam de mais gente. Se você tem interesse, se você tiver, manda o seu currículo pro gerente e tal. E aí eu falei, eu tenho, porque eu já tava meio infeliz na outra, e ela já me falava que era muito boa essa outra empresa, que ela tava gostando. Daí eu mandei meu currículo, ele marcou a entrevista, fiz 2 entrevistas, passei e beleza. Então esse foi mais ou menos por indicação da minha amiga. Mas a outra empresa que eu tava antes, que eu fiquei 1 ano e 8 meses, eu consegui porque eu vi a vaga postada na internet, foi no LinkedIn, eu vi a vaga postada lá, e daí eu apliquei. Fiz o processo normal lá pelo LinkedIn mesmo. Então foi isso aí, os meus últimos 2 empregos. Ah, e ele perguntou se foi difícil. Se é difícil ou fácil, é muito relativo. Muito relativo mesmo. Pra ser difícil não depende, acho que depende do que você tá procurando, depende da sua disponibilidade. Mas em geral eu acho que não é difícil arrumar emprego na Irlanda. Daí vai depender de qual emprego você quer e do que você tá buscando. As minhas dicas para procurar emprego é procurar todos os dias e mandar currículo para várias vagas. Procura na internet, procura no LinkedIn. E procura na internet, no LinkedIn e pessoas. Faça conexão com as pessoas, conversa com pessoas na sua escola, amigos, nos seus flatmates, as pessoas que moram com você. Se você tá procurando emprego, avisa o máximo possível de pessoas, porque aí quando tiver uma vaga no lugar que eles trabalham, eles vão lembrar de você. Então é bom conhecer pessoas assim e você pode conseguir trabalho através delas. Você fez algum curso para arrumar trabalho em Customer Service? Você fala só inglês lá? Não fiz curso para esse tipo de trabalho, não precisa. Não exige faculdade. E não precisa de nenhum curso específico para Customer Service. O que vale mais, eu acho, é a sua personalidade, as suas skills e as suas experiências também.
Porque, por exemplo, por mais que você não tenha trabalhado nessa vaga específica, Customer Service, atendimento ao cliente, mas você trabalhou num café, você atendia pessoas lá, você conversava com as pessoas, você lidava com clientes, você lidava com reclamação de cliente, então isso já é uma experiência em Customer Service. Qualquer pub, restaurante que você trabalha, isso já é uma experiência com Customer Service. Então você pode puxar isso pro seu currículo e falar na entrevista. Se eu só falo inglês lá. Nessa empresa nova que eu comecei agora, sim, é só inglês. Não precisa de português, que a gente não tem atendimento em português. Mas na outra que eu tava antes, até 2 semanas atrás, era inglês e português. Então a gente tinha atendimento no e-mail, no chat, clientes brasileiros e portugueses. E o resto do mundo, a gente respondia em inglês e português. Aí, por exemplo, eu respondia chat, né, que você entra no site da empresa tal, tem o chat lá ao vivo, você vai e escreve lá sua pergunta e conversa com algum atendente. A gente tinha 2 chats ao mesmo tempo para responder. E com 2 problemas diferentes, 2 clientes diferentes, e às vezes tinha um em português e um em inglês. Com certeza eu já confundi algumas vezes. Mandava uma coisa em português pro cliente lá da Inglaterra e daí, né, confunde um pouco, mas era de boa. Nessa empresa nova o atendimento é só em inglês, fala com o gerente, com o time só em inglês, mas eu tenho colegas brasileiros, então entre a gente fala em português de vez em quando. Olha, essa aqui é uma boa pergunta. Sou esteticista e vou para Irlanda em 1 ano. Como funciona a minha área aí? Esteticista, estética e beleza é uma área muito boa, eu acho. Eu sempre vejo muitas meninas aqui trabalhando. Você pode ter o seu próprio negócio, você pode atender na casa das pessoas, você pode divulgar seu trabalho, você pode arranjar emprego em salão, você pode alugar uma sala no centro, em algum lugar para você atender, você pode atender na sua casa. Tem muita gente que trabalha com isso mesmo. Depois eu vou te indicar uns perfis no Instagram de algumas meninas que trabalham com isso aqui. Daí você pode dar uma olhada, conversar com elas ou seguir elas. Mas essa área é muito boa. Estética, beleza, manicure, cabeleireiro, maquiador, assim, eu acho que sempre tem trabalho. Agora esse é mais específico pra mim, pro meu trabalho, pra minha área. Existe trabalho assim que seja só segunda a sexta? Tem. Tem sim. Eu acho que talvez a maioria tenha final de semana, trabalho de shifts, que é... Esqueci como é que é shifts. Escala de trabalho. Que às vezes você vai trabalhar das 8 às 5, às vezes você vai trabalhar das 10 às 9 da noite, sei lá. Você vai ter os shifts diferentes, aí ele sempre te avisa com antecedência qual vai ser o seu shift. Assim era na minha empresa anterior. Eu trabalhava de final de semana lá. Então às vezes eu tinha final de semana livre, às vezes não. Mas nessa que eu tô agora é de segunda a sexta. Então tem sim. Mas principalmente essas empresas de tecnologia que tem que ter atendimento 24 horas, eles fazem uma rotação assim pra sempre ter gente lá. Então eles precisam de gente de noite ou no final de semana. Então alguns trabalhos que você aplica já é direto pra trabalhar de noite. Ou os outros são durante o dia, então isso vai depender de cada trabalho. Mas esse que eu tô agora é de segunda a sexta. E é um horário fixo, que é bom porque o outro variava. E mais uma... Como são os horários e salário? Então, os horários dependem, né? Pode ser de shift, pode ser um horário fixo. E o salário? Customer Service, pelo que eu vi, o salário vai de 21 mil a 30, 31 mil por ano. Porque aqui na Irlanda a gente conta o salário por ano, né? Em geral. Tem o salário por hora, é 10 e pouco por hora. Então tem alguns trabalhos que você vai trabalhar 20 horas por semana, 30 horas por semana, e aí você vai receber você calcula as horas, você vai receber esse tanto. Mas tem alguns trabalhos, geralmente em escritório, empresa grande assim, que já conta logo o salário por ano. Então você vai ver uma vaga lá, eles falam 30 mil por ano, esse é o salário. E eu vi para Customer Service desde 21.500, foi uma até que eu passei o ano passado, era para atendimento numa empresa de software, de tecnologia, e o salário era 21 mil e pouco. Daí eu acho pouco, porque pra você trabalhar 40 horas por semana, né, integral, 8 horas por dia, 21 mil é bem pouco. Mas eu já vi várias outras também que são 26 mil, 28 mil, 30 mil por ano.
Eu já vi até que uma amiga me falou que um amigo dela estava trabalhando numa empresa que era de customer service e era 33 mil por ano. Eu acho um salário bem bom para esse tipo de vaga. Mas na média aí dá pra achar com certeza de 26, 27, 28 mil, até 30 mil dá pra achar. Outra perguntinha, precisa ter experiência na área para trabalhar? Qual a sua formação? Se precisa ter experiência, não necessariamente, porque quando eu consegui no ano passado esse meu trabalho na outra empresa, eu não tinha nenhuma experiência específica em atendimento ao cliente. Mas eu trabalhava na agência, né? Antes, trabalhei por 4 anos na agência. Então, lidava com cliente, lidava com outras agências, com escolas, então isso já contou para a experiência. E como eu falei antes, se você trabalhou em café, em restaurante, em loja, atendente de loja, então isso conta como atendimento ao cliente também, né? Porque você atendia as pessoas, então você pode usar isso. Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado respondendo e-mail, só respondendo e-mail de cliente com chat, eu nunca tinha trabalhado assim. E tudo isso eu aprendi lá, então não é tão necessário. E ela perguntou da formação, qual a sua formação? Eu me formei em Direito, trabalhei no governo, né, no cargo público, durante uns 4, 5 anos, eu acho, no Brasil, e aí depois vim pra cá. Então tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a minha faculdade, também não é necessário nenhuma faculdade para trabalhar com Customer Service. Eu não posso falar sobre todos os cargos, todas as empresas, mas pelo que eu vejo em geral, eles dão mais importância para sua experiência, para como você é, para como você fala na entrevista, do que para diploma. Essa perguntinha é meio difícil e eu não sei exatamente, mas vamos lá. Você sabe como é o ramo de calhas aí? Meu marido é calheiro há 10 anos e estamos fazendo a cidadania italiana dele. Eu não sei sobre o mercado de calhas, mas eu sei que de construção e de pessoas que fazem esses trabalhos em casa, assim, tipo... eu esqueço a palavra... encanador, eletricista, pintor, pessoa que conserta a parede. Eu acho que é uma área boa, porque sempre tem gente precisando. Parece que tá bem movimentado agora o setor de construção, pessoas reformando casa, construindo, então eu acho que deve ter trabalho para isso, mas especificamente de calhas eu não sei. Mas é uma área que ele pode trabalhar para ele mesmo, né? Ele não precisa ter patrão. Se ele tiver os equipamentos, se ele coloca anúncio por aí, ele pode conseguir uns trabalhos e pode ir fazendo por conta. E se tá fazendo a cidadania, então vai ser bem melhor, porque aí, né, você não tem a restrição de visto, com a cidadania você pode trabalhar e você pode até abrir sua própria empresa, então cidadania vai facilitar. Eu acho que acabaram as perguntas, deixa eu só ver se não tem mais uma, eu acho que não. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha respondido tudo direitinho. Se tiver mais alguma dúvida, com certeza pode deixar aqui no comentário. Escreve aí se você não entendeu alguma coisa ou se eu não expliquei direito alguma coisa, me fala. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. E é isso. Essas perguntinhas eu coloquei lá no Instagram, então se você ainda não segue, é @umtempofora. Eu sempre respondo todas as mensagens, então qualquer dúvida que você tiver sobre a Irlanda, sobre intercâmbio, trabalho, inglês, qualquer coisa, pode me mandar lá. E é isso. Um beijo, fiquem bem todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.